Olá, leitores! Eu sou Eduardo Venceslau, sou ator e apresentador do Livros que Falam, e esse aqui é o primeiro vídeo de uma nova série focada em resenhas de teatro e literatura. E vamos iniciar com A Preparação do Ator, um livro aí que tem uma importância fundamental para o teatro moderno e para a formação de atores no mundo inteiro, incluindo o Brasil, né? Eu li esse livro aqui na época que fazia curso de teatro, o que o torna uma leitura bem especial e um ponto de partida ideal para essa série, né? Só pontuando aqui que esses vídeos não se tratam de dar aula, tá? Serão só pinceladas sobre o tema para gerar uma conversa e uma reflexão sobre o tema, beleza? Então vamos começar falando sobre o autor Konstantin Stanislavski. Quem foi Stanislavski? Stanislavski foi um ator, diretor, pedagogo e escritor russo. Em 1897, ele cofundou o Teatro de Arte de Moscou, junto com Vladimir Danchenko. O Teatro de Arte de Moscou, ou o TAM, é uma instituição que se tornou crucial para o teatro europeu, responsável por encenar as peças do renomado dramaturgo Anton Tchekhov. E qual foi a motivação para o método? O Stanislavski, decepcionado com a atuação artificial e clichê da época, buscou uma nova abordagem que trouxesse mais verdade e sinceridade à interpretação. Então ele dedicou a sua vida a sistematizar o processo do trabalho do ator, e essa busca culminou no seu famoso sistema. O sistema Stanislavski promove a transformação do ator para além da técnica. Ele via o ator como um ser ético, e todas as relações do trabalho cênico deveriam ser pautadas por essa ética. O pilar do método é a busca pela veracidade e sinceridade na atuação. O ator deve acreditar nas circunstâncias fictícias como se elas fossem reais. Uma das primeiras abordagens consistia em usar a memória emocional, acessando emoções e experiências passadas para evocar sentimentos verdadeiros no palco. Já já eu vou falar melhor sobre isso. Stanislavski evoluiu seu método para as ações físicas, percebendo que a ação leva à emoção, não o contrário. A experiência física pode despertar o sentimento necessário. O ator precisa usar a imaginação para construir circunstâncias internas e externas que o ajude a acessar o inconsciente do personagem. O sistema enfatiza a importância do subtexto, ou seja, o que está ali nas entrelinhas do diálogo, para dar mais profundidade e autenticidade ao papel. É muito real isso, né? Porque até hoje a maioria das pessoas resumem o trabalho do ator a simplesmente decorar texto. E a memorização do texto, por si só, é insuficiente e resulta numa interpretação artificial e superficial. É bom falar isso até como público, né? Porque o público percebe tudo, inclusive quando um ator está só recitando falas. E o subtexto é o real significado por trás das palavras. E ele é frequentemente expresso por outras vias não verbais, tipo as expressões faciais, a linguagem corporal, as pausas.
Tudo isso para trazer mais camadas ou até contradizer o significado das palavras. Bom, eu não quero me estender muito, tá? Então eu fiz uns resumos a respeito de alguns capítulos e eu vou falar aqui e tentar comparar com a minha experiência. Os capítulos iniciais são a primeira prova e a arte e o ofício, onde o Stanislavski descreve as primeiras experiências dos alunos, o medo do palco, o choque entre a atuação mecânica e a busca por algo mais profundo e verdadeiro. E é muito louco isso, porque falando da minha experiência, eu comecei fazendo um curso iniciante no Teatro Escola Macunaíma. Inclusive lá eles usam o método Stanislavski. Foi lá a primeira vez que eu ouvi esse nome. E eu lembro desse medo do palco, aquele medo mesmo de dar um branco, sabe? Você tá lá parado na frente de todo mundo te olhando, dá um nervosismo, né? E a gente fala que o teatro é um lugar de exposição, e ali você está muito exposto realmente. E teve vezes que eu tentei colocar uma emoção na cena, só que ficou um resultado muito superficial, muito artificial. E assim, gente, para ficar ruim é a coisa mais fácil. Realmente. Para você fazer uma cena, alguma coisa realmente boa, demanda um esforço, né? Porque essa é a diferença entre a superficialidade e a profundidade. A superficialidade, ela se baseia só no automático e na repetição mecânica, né? Agora, a profundidade requer que o ator se conecte com sua humanidade e com a complexidade do personagem. E essas coisas não se alcançam sem trabalho ou de forma espontânea. Pulando para o capítulo 5, é a concentração da atenção, né? O que para muitos é uma dificuldade, um desafio tremendo. Mas aqui ele fala sobre a necessidade do ator ter um foco de atenção no palco, usando os círculos de atenção, né? Que é para se isolar do público e se concentrar no que é relevante. Porque pode ter muita distração no palco, sabe? Ruídos da plateia, iluminação, enfim. É a técnica da solitude em público, né? A técnica dos círculos de atenção pode ajudar a focar. O primeiro círculo é o menor e o mais íntimo dos círculos. Nele, a atenção do ator está focada em si mesmo, suas sensações, pensamentos e nos objetos mais próximos. No segundo círculo, a atenção se expande para incluir outro ator ou um pequeno grupo de atores com quem o personagem está interagindo diretamente. E assim, permite que o ator se concentre em seu parceiro de cena, reagindo às suas falas e ações de forma autêntica e criando uma troca de energia palpável. E o terceiro círculo é o círculo mais amplo, onde a atenção do ator se expande para incluir todo o cenário, os demais personagens da cena, a trama e o ambiente em geral. Tudo isso sem perder a imersão nos círculos menores. O capítulo 7 é Unidades e Objetivos, que diz que o personagem não deve ser interpretado como um amontoado de cenas, né? Ele deve ter um fluxo contínuo de vida com um objetivo principal que unifica suas ações. Olha que massa, né? Essa busca pelo objetivo do personagem mudou muito a minha visão quando eu fiz teatro, né? Porque me ajudou a enxergar o personagem como um ser que tem uma vida antes e depois da peça. O capítulo 10, sobre comunhão, entre várias coisas, aborda a forma como a atenção do ator captura a atenção do público, né? Quando o ator está genuinamente focado no
no seu fazer, naturalmente a atenção do público é capturada, né? E tem outras coisas, né? A importância de, por mais que a gente saiba que as pessoas estão nos olhando, nos assistindo, a importância de atuar para o seu personagem, não querer cair numa coisa de exibicionismo. Agora, antes de finalizar aqui, vamos voltar lá. Eu quero abordar a técnica da memória afetiva e os seus perigos. Essa técnica aí, Stanislavski, no início, ele explorou muito, né? Mas depois ele mesmo revisou e achou melhor substituir por uma abordagem mais segura, né? Porque a técnica, inicialmente, consistia em você usar uma memória real sua para colocar no personagem. Então, por exemplo, uma cena de luto. Eu lembrar de um momento de luto que eu tive real na minha vida e transportar isso para o personagem. Só que isso pode ser muito perigoso, né? Porque a atuação exige também muito do emocional do ator. Então, um dos problemas foi esse perigo psicológico, né? De você reabrir uma ferida antiga, né? Isso aí pode ser extremamente prejudicial para a saúde mental do ator. E não é essa a intenção que a gente quer no trabalho, né? Outro problema é a irregularidade, né? Porque com a repetição desse recurso, chega uma hora que se esgota, né? E aí o ator tem que recorrer a outros traumas para chegar na intensidade. Às vezes nem chega na intensidade que precisa. A falta de controle, né? O ator pode perder o controle da carga emocional que a emoção pode vir de forma avassaladora ou pode nem vir suficiente do que precisa. A distância, né? Quando você foca na sua própria dor, em você deixa de lado a realidade do personagem, né? E dando prioridade à sua. Então isso aí cria uma barreira, uma distância entre o ator e o mundo ficcional. Então o Stanislavski, quando ele percebeu, né, os perigos e limitações, ele passou a abordar uma coisa mais indireta, em vez de evocar a emoção diretamente. As circunstâncias dadas, né? Então o ator usa a imaginação para criar esses detalhes realistas para o personagem usando os 5 sentidos dele, né? Então ele ia despertar as emoções através dessa imaginação construída e não de coisas externas ou de memórias do passado. As ações físicas, né? Então, em vez de se concentrar na emoção, o ator se concentra nas ações que levariam esse personagem a ter aquela emoção, né? Como eu disse anteriormente, a ação leva à emoção e não o contrário. Investigar a causa, né? Então, em vez de tentar produzir tristeza, o ator se aprofunda na causa daquela tristeza, né? E isso traz o sentimento de forma natural, sem você precisar usar traumas do passado. Agora eu vou recomendar outras obras do Stanis para vocês, né? Mas eu não posso deixar de mencionar que a preparação do ator é, na verdade, o primeiro de uma trilogia. E o segundo volume se chama A Construção da Personagem, que é focado em como o ator desenvolve a caracterização física e vocal. E o terceiro volume se chama A Criação de um Papel. Ele aborda a aplicação do sistema em papéis específicos, como Otelo. E tem outras obras dele. O Minha Vida na Arte é uma autobiografia, uma excelente leitura para quem quer mergulhar mais fundo na jornada pessoal e profissional dele. E tem também o Manual do Ator, que é uma compilação de frases e reflexões. Ele é ideal para um estudo rápido
e uma consulta se você quer fazer. Podemos concluir a importância de Stanislavski não só como um ponto de partida, mas como uma reflexão sobre atuação. Esse livro aqui não é um livro de receitas, mas é um guia para o processo criativo do ator. Leiam os livros, explorem o universo do teatro, comentem e compartilhem suas experiências e suas impressões. Nas próximas séries, vamos entrar nas tragédias gregas, hein? Diz aí, se você fosse um ator que acabou de ler Stanislavski, como agiria em uma cena de drama? Muito obrigado pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe e continue seguindo o Livros que Falam. Tchau, tchau e boas leituras.